Bom dia, pessoal. Muito bom estarmos aqui novamente para conversarmos, para sentarmos à mesa, estudarmos a palavra de Deus, acompanhados aqui da Bíblia, porque ela é sempre o nosso guia, ela é sempre a nossa orientação, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. E como não podia ser diferente, quem sugere o nosso tema de hoje é o próprio Cristo. Por isso que eu vi esse tema como algo interessante, porque se você abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, você vai ver que Jesus vai dizer para os seus discípulos algo muito interessante. Lucas capítulo 17 está escrito assim, olha, e Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam, que venham os escândalos. Em uma outra versão, na versão NVI, ele vai dizer assim: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Ele conclui dizendo: mas ai da pessoa por meio de quem esses escândalos acontecem. Então esse é um tema muito relevante para nós. Jesus vai dizer, olha, isso é inevitável que aconteça. E é interessante porque mesmo Jesus deixando esse alerta para nós, para seus discípulos então registrarem nas Escrituras Sagradas, ainda assim, quando isso acontece, o escândalo no meio da igreja, muitas pessoas ficam, como Jesus diz, abaladas e tropeçam e caem na fé. Dentre tantos exemplos que a gente podia pegar, tantos exemplos que acontecem, infelizmente, atualmente, e aconteceram também ao longo de toda a história da igreja. Eu quero pegar um deles que aconteceu bem recentemente, ficou bem conhecido porque envolveu um pastor conhecido nas redes sociais, não tão conhecido, mas alguém que participava muito de podcasts cristãos, e geralmente esse pastor fazia bastante denúncias contra falsos mestres, falsos ensinos, teologia da prosperidade, tantos outros falsos ensinos. Esse pastor estava sempre de forma muito veemente falando contra isso nas redes sociais. E veio esse escândalo à tona de que esse pastor, ele não estava apenas há 5 anos, há 10 anos, não, ele estava há 18 anos tendo um caso fora do seu casamento com uma outra mulher. Tudo isso veio a público. Essa mulher que estava tendo caso com ele veio a público. Então isso é um caso já que todos sabem, que ficou aberto. Ele mesmo, depois disso, não teve mais como negar e confessou que de fato estava tendo um caso com essa mulher. Então são coisas que chocam, são coisas que abalam a fé de muitas pessoas, porque são realmente chocantes de você imaginar que alguém que é um pastor há tantos anos, vive de forma tão deliberada o pecado, como que sua consciência cauterizada enquanto fala, pronuncia o evangelho, anuncia o evangelho e no caso dele até mesmo denuncia os falsos mestres, assim como isso nos é orientado nas Escrituras a denunciarmos os falsos mestres. Mas, no entanto, ele escondia uma vida totalmente dissoluta e de pecado há 18 anos. E quando isso acontece, existem 2 grupos de pessoas. Existem os cristãos, aqueles que estão inseridos no meio cristão,
que têm a fé em Jesus, que caminham junto com a igreja, que ficam com a sua fé abalada, que é o caso aqui do que Jesus vai falar. Esses homens levam esse grupo de pessoas, muitas vezes os mais fracos, os pequeninos, como Jesus vai chamar, leva essas pessoas a tropeçarem ou terem a sua fé abalada. Mas nós temos um segundo grupo de pessoas. Nós temos os de fora, os que observam os cristãos, os que não são cristãos. E esses de fora, quando veem algo assim, eles passam a desprezar o cristianismo como um todo. Eles colocam todos, como se todos os pastores, por causa daquilo, tivessem também pecado ou não valessem nada. Você veja que interessante, me chamou muita atenção. Eu vi, enquanto acompanhava esse caso que eu estou citando desse pastor, que estava em adultério há 18 anos, uma entrevista com o marido da mulher com a qual ele adulterava. E foi muito interessante que esse homem, ele vai declarar que ele que descobriu, ele foi atrás, descobriu que a esposa dele estava tendo atitudes estranhas e descobriu que ela estava traindo ele. E depois ele descobriu que era com o pastor, então ele ficou mais indignado ainda. E é interessante a declaração dele. Ele vai dizer algo assim, ele disse que, olha, eu já não gostava desse negócio de igreja, de cristianismo. Agora mesmo, ele disse, agora que eu descobri que a minha esposa estava me traindo com um pastor, agora que eu não quero saber disso. Você veja que interessante. Esse homem declara, a esposa dele era uma frequentadora da igreja, ele não frequentava, ele já não gostava, e aí ele diz, agora que eu descobri que ela estava me traindo com um pastor, agora que eu não quero saber mesmo. Você veja o nível, O que esse pastor causou? Ele causa um escândalo interno para as pessoas da sua igreja, para as pessoas da fé em Cristo, e causa um desprezo das pessoas para que estão de fora, que olham, dizendo, olha, todo mundo igual. Não fazem, as pessoas de fora usam isso como um pretexto para então assim, agora de vez, desprezarem a fé, a igreja. Então, isso é um assunto muito sério, muito importante de nós pensarmos sobre isso, e as escrituras sempre têm algo a nos ensinar. Por isso eu quero te convidar a abrir comigo Romanos capítulo 2, no versículo 23 e versículo 24. Nós vamos ler aqui o que Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. E olha que interessante isso aqui, olha lá. Paulo escreve assim, ele está falando aqui, se direcionando agora especificamente para os judeus. Quando começa a igreja de Cristo, nós temos uma junção. A igreja de Jesus Cristo, nós temos agora judeus que receberam a Jesus como Senhor, que aceitaram ele como o Messias, o prometido de Deus para o povo de Israel. Então eles se tornam judeus cristãos, judeus messiânicos, judeus que abraçaram Cristo. Mas ao mesmo tempo que na igreja nós temos esse grupo, nós temos também os gentios dentro da mesma igreja. O gentio é quem? É todo mundo que não é judeu, que não é descendente do povo de Israel. Então todos que não são desse povo escolhido de Deus são chamados gentios. Então nós temos essa mistura. E aqui, quando Paulo está se direcionando para a igreja de Roma, escrevendo, tem um determinado momento da carta que ele começa a se direcionar e a falar com quem? Com esses judeus que receberam Cristo. Olha só, falando para eles sobre os costumes, sobre suas leis, e Paulo vai dizer assim, você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Não é de admirar que as escrituras digam, os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Então Paulo aqui está falando para os judeus entenderem o que havia acontecido.
eles diziam, os judeus agora, em posse da lei de Deus, eles tinham a lei de Deus, só que não conseguiam vivê-la de forma completa, não conseguiam vivê-la de forma plena, é impossível. Ninguém consegue viver a lei de forma plena. E aí o que acontece? Paulo vai dizer assim, olha, vocês agora que tanto se orgulham de conhecer essa lei, de terem recebido a lei de Deus, de serem chamados o povo de Deus, vocês desonram a Deus desobedecendo a lei, não conseguindo cumpri-la, vivendo uma vida que não corresponde à plenitude dessa lei. Se a gente voltar um pouquinho no versículo 21, olha o que ele vai dizer. Olha, pois bem, se você que ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Você diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Você condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. Ou seja, veja como Paulo está sendo veemente aqui, dizendo ao povo judeu como um todo, dizendo, olha, vocês têm a lei, mas vocês são incapazes de cumpri-la de forma perfeita. E quando vocês fazem isso, os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Porque vocês são incapazes de cumprir a palavra. Então, essa palavrinha aqui, né? Os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. E o que eu quero te chamar a atenção aqui, o interessante, que Paulo está citando um texto das Escrituras, né? Ele está dizendo aqui, ó, não é de admirar que as Escrituras digam, 2 pontos, os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Então, quando Paulo fala isso, as Escrituras digam, Paulo está aqui no novo, né, na nova aliança, depois de Cristo. E qual que é? Paulo ainda não tinha em mãos o Novo Testamento igual nós temos hoje, pronto. Então, quando ele diz assim, não é à toa, não é de admirar que as Escrituras digam, ao que Paulo está se referindo? Ele está se referindo às Escrituras que eles tinham, que Jesus tinha no tempo dele, que os apóstolos tinham no tempo dele, e as Escrituras que eles tinham em mãos era o Antigo Testamento. Então, Paulo está dizendo que essa frase aqui, os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês, que Paulo está usando isso aqui para aplicar para aquele tempo dele, porque acontecia em meio à sua época. Deus já havia falado para o seu povo lá no Antigo Testamento. E é isso que eu quero te convidar a fazer, para nós irmos agora no Antigo Testamento e vermos em que contexto que essa frase foi aplicada. Essa frase que nós estamos lendo de que os gentios, que as pessoas que estão de fora, estão blasfemando o nome de Deus, falando contra Deus, ridicularizando o nome de Deus, por causa de quem? Por causa do povo de Deus. Então vamos lá, essa frase, se você quiser abrir aí, ela foi usada, escrita, né, registrada pelo profeta Isaías, no capítulo 52. Então vamos abrir lá para a gente ver em que contexto isso aqui foi usado. Isaías capítulo 52, olha só, no versículo 4 a 6, para a gente entender um pouco aqui do contexto. Assim diz o Senhor soberano, né? Isaías, assim como todos os profetas, eles falavam em nome de Deus para o povo. Então ele está declarando, assim diz o Senhor soberano, há muito tempo, meu povo escolheu morar no Egito. Então, Isaías está falando lá da época em que o povo de Israel ficou cativo no Egito durante mais de 400 anos, né? Meu povo ficou lá, escolheu morar no Egito. Agora, a Assíria os oprime sem nenhuma razão. Então, para aqueles aqui que não têm assim, esse entendimento um pouco da história, para entender rapidamente, nós tivemos Israel, a nação de Israel, né, dividida ali basicamente em 2 reinos, o reino do norte, o reino do sul. O
Reino do Norte, ficaram lá as 10 tribos. E esse reino foi o primeiro reino a ser levado cativo, a ser conquistado, e foram conquistados pelos assírios. Então é disso que ele está falando. Agora a Assíria os oprime. A Assíria pega essas 10 nações e leva eles cativos. Depois, na história, anos depois, nós vamos ter esse reino do sul, que era basicamente a tribo de Judá, que traz hoje o nome do povo que a gente conhece, os judeus. Ela vai ser cativa, levada em cativeiro, mas aí para outro lugar, para Babilônia. Então, Deus está falando sobre isso. O que é isso? Ele pergunta no versículo 5. Pergunta o Senhor: por que meu povo foi escravizado novamente? É escravizado pelo Egito, depois é escravizado pela Síria, e depois vamos ter a outra parte do reino sendo escravizado pelos babilônios. Aqueles que o dominam, e aí olha só a declaração, aqueles que o dominam, os povos que dominam o povo de Deus, o que eles dizem? Gritam de alegria. Eles gritam de alegria porque estão dominando, estão vencendo o povo de Deus, o povo de Israel. E aí que vem essa frase, que Deus faz essa declaração pela boca de Isaías, dizendo assim: meu nome é blasfemado o dia inteiro. Por que o nome de Deus era blasfemado quando o seu povo era preso, derrotado, levado em cativeiro? Justamente porque eu estava falando aqui com vocês sobre isso, nós temos duas alianças, nós temos 2 testamentos, nós temos o Antigo Testamento e nós temos um Novo Testamento que trata de uma nova aliança. Você veja quando Jesus está partindo o pão, antes de ser crucificado, ele diz: esse é o pão, esse é o cálice, Jesus vai beber, vai dizer: o cálice de uma nova aliança. Por quê? Nós tínhamos uma antiga aliança estabelecida com Deus e o seu povo, o povo de Israel. Entre tantas nações, Deus escolhe uma nação, através de Abraão, e estabelece uma aliança. Em Abraão, em Moisés, estabelece sua lei. E essa aliança do Antigo Testamento, ela é estabelecida sobre regras, ela é estabelecida debaixo de leis que são bem claras, onde Deus vai dizer assim: olha, se vocês me obedecerem, se vocês viverem os meus mandamentos de forma correta, então vocês vão desfrutar das bênçãos terrenas que eu preparei para vocês. Vocês vão tomar posse da terra prometida, as colheitas de vocês vão prosperar, a terra de vocês vai emanar leite e mel. É uma aliança relacionada à prosperidade terrena, a bênçãos materiais, é bem claro. Só que essa aliança diz assim: olha, e se vocês não obedecerem, se vocês desobedecerem os meus mandamentos, as minhas leis, aquilo que eu digo, se vocês adorarem outros deuses, o que Deus diz que vai acontecer? Vocês serão destruídos, vocês vão sofrer, vocês vão ser vencidos pelos seus inimigos. O que é importante a gente entender aqui é essa diferença dessa nova aliança. Muitas pessoas fazem uma confusão, misturam tudo. Em Cristo, a nossa relação com Deus não funciona mais dentro dessa antiga aliança. Por isso que Jesus disse: olha, eu estabeleço agora uma nova aliança. Então hoje, dentro do nosso relacionamento com Deus hoje, quando você, vamos dizer, não tem a prosperidade material, as nossas colheitas, usando a expressão do Antigo Testamento, não geram boa colheita, isso não é necessariamente ligado à nossa infidelidade para com Deus. Quando nós sofremos dores, coisas ruins aqui nessa terra, já não está mais ligado a isso, porque senão o próprio Cristo, que foi quem inaugurou esse tempo em que a pessoa mais fiel a Deus, a pessoa que cumpriu toda a lei, que viveu de forma perfeita, teve uma morte terrível, morte de cruz, sofreu, foi chamado homem de dores,
né? O Isaías 53, o capítulo para frente, vai falar do Messias como o servo sofredor. Então, em Cristo nós temos uma completa mudança dessa compreensão. A nova aliança é uma aliança com uma mentalidade completamente diferente com relação ao que Deus faz por nós. A forma com que nós recebemos a bênção de Deus. Na nova aliança nós já entendemos que está sendo preparado para nós novos céus, nova terra, uma promessa agora de salvação de pecados, de eternidade com Deus, onde é estabelecido toda a verdade dessa nova aliança. Mas aqui, onde nós estamos aqui lendo Isaías, a bênção de Deus era manifestada como? Com o povo usufruindo da terra, usufruindo da liberdade, usufruindo de vitória nas batalhas. A promessa de Deus era: eu vou dar vitória nas batalhas para vocês. Mas o que acontece? O povo peca, o povo se mistura com os deuses dos povos ao redor, que Deus falava: não se misturem com os outros deuses, não adorem, mas eles persistem nos seus pecados. Então Deus os permite serem vencidos por seus inimigos, levados para o cativeiro. E quando isso acontece, o que Deus está falando aqui? O nome de Deus é blasfemado. Porque as outras nações conquistam Israel e o que eles dizem? Ora, vocês não dizem que vocês são o povo de Deus? Que o Deus de vocês é o único Deus? Que o Deus de vocês é o Deus soberano, o todo-poderoso entre as nações? Mas o que vocês estão fazendo? Sendo derrotados, sendo levados cativos e sendo humilhados. E essas nações, a palavra diz ali, né? Eles riem, eles gritam de alegria. Por quê? Quando venciam o povo, eles pensavam estar vencendo o Deus daquele povo. Se nós vencemos, se nós subjugamos esse povo, é porque o nosso Deus é mais forte que o Deus deles. E aí Deus faz essa declaração: meu nome é blasfemado o dia inteiro por causa disso. Então você entende qual o contexto da onde Paulo tira isso para alertar o povo daquela época. Mas no verso 6 aqui, Isaías continua, né? Do capítulo 52, ele diz: mas eu revelarei meu nome ao meu povo. Eu vou fazer isso. Eu vou revelar o meu nome. É sempre aquela anunciação a respeito de Cristo, que o Novo Testamento vai dizer que Cristo é aquele que nos revela Deus, né? João, no seu evangelho, vai dizer: ninguém jamais viu a Deus, mas Cristo o revelou. E aí Jesus, quando está andando aqui, vai dizer: olha, os discípulos dizem: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: olha, vocês não entenderam ainda? Quem me vê, vê o Pai. Deus se revela em Cristo. E aqui ele já está anunciando: mas eu revelarei meu nome ao meu povo. Vai chegar um tempo em que eu vou me revelar, e eles, por fim, reconhecerão que sou eu quem falo com eles. E aqui nós temos um trecho na sequência, do versículo 7 em diante, que é muito lindo. Um texto que Paulo também vai usar na sua carta aos Romanos, que Isaías vai declarar: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Os vigias gritam e cantam de alegria, pois com os próprios olhos vem o Senhor voltar a Sião. Que as ruínas de Jerusalém gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele resgatou Jerusalém. Está falando dessa mão forte que ia resgatar o seu povo de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanto escárnio dos outros povos. O versículo 10 diz assim: o Senhor mostrou o seu santo poder diante dos olhos de todas as nações. Diante de todas as nações, Deus mostra que não abandonou Israel. E mesmo depois de tantos anos, de tantos séculos passados, depois de todos aqueles cativeiros, de todos aqueles sofrimentos, todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus.
Então, depois de tudo que acontece, depois do nome de Deus ser blasfemado e as pessoas dizerem: Deus abandonou vocês, como prometido, da semente de Abraão, da semente de Davi, Deus protege, Deus mantém até chegar Cristo, filho de José e Maria, aquele que seria o prometido, o escolhido, e todos os confins da terra veriam a salvação do nosso Deus que estava em Cristo, a redenção. Aquilo que parecia estar acabado, o fim, Deus levanta o seu filho em meio a tudo isso. Então, veja como Isaías já trata sobre isso, né? E Paulo está fazendo essa referência a Isaías, falando para o povo de que o nome de Deus estava sendo blasfemado naquele tempo. Por causa disso, por causa da infidelidade do povo, o nome de Deus sendo blasfemado. E eu quero te convidar a gente voltar agora e continuar aqui em Romanos 3. Agora nós vamos ler a sequência, capítulo 3, versículo 3 e o versículo 4. Olha só o que ele diz. É verdade que alguns deles foram infiéis. Está falando de uma parte da nação dos judeus. Nós sabemos que a grande parte deles, alguns viraram discípulos de Jesus, muitos seguidores, mas a grande parte foram infiéis, não creram em Jesus, rejeitaram o Cristo e o entregaram aos romanos para ser crucificado. Negaram, veio para os seus e os seus não o receberam. Então Paulo está dizendo, é verdade que alguns deles foram infiéis. Mas isso significa a infidelidade dos homens, o erro dos homens, o pecado dos homens. Significa que Deus será infiel? E Paulo vai dizer aqui, de maneira nenhuma. E esse é o texto que eu quero que você grave no seu coração. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. Esse é o grande ponto que eu quero que você grave. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. Deus permanece fiel. Ainda que todos mintam. Por que isso é tão importante? Porque quando você se depara com essas situações que nós citamos aqui, pessoas que eram para ser os representantes da palavra de Deus, que eram para ser homens de Deus cuidando do seu povo. E quando você se depara com esses escândalos e vê que essas pessoas erraram durante anos e esconderam mentiras, isso às vezes, se já abalou sua fé, de você olhar aquilo e dizer assim, poxa, o que adianta, né? Eu estou aqui às vezes me esforçando para viver uma vida correta, eu estou aqui cuidando para ser fiel a Deus nos pequenos detalhes da minha vida, trabalhando arduamente e guardando meu coração, buscando guardar minha mente, buscando viver uma vida correta. Isso, quando você fica sabendo dessas coisas, descobre esses escândalos, isso já chegou a abalar sua fé, já fez você pensar, puxa, para que eu vou continuar aqui, vamos dizer assim, perdendo meu tempo, enquanto tantos homens que deveriam ser exemplo, que se dizem pastores, se dizem líderes, nós descobrimos infidelidade da sua parte, vidas ocultas. E essa é a palavra que eu quero deixar no seu coração. Olha, ainda que todos os que se dizem que você conhece sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. Deus permanece sendo verdadeiro. Porque eu e você não vivemos a vida de santidade para as outras pessoas. O que eu e você vivemos para as outras pessoas é a vida de comunidade. Nós somos salvos e inseridos na igreja de Cristo, que é maravilhoso.
onde nós estabelecemos os nossos dons, temos a oportunidade de abençoar vidas com os nossos dons, de sermos abençoados, de vivermos essa caminhada incrível, de ser igreja, de ser corpo. No entanto, a minha santidade, isso é muito importante que você entenda, a minha santidade é vivida exclusivamente para Deus. É Ele que sonda meu coração, é Ele que vê meu coração. E a gente tem isso de forma muito linda num salmo conhecido, Salmo 51, que eu te convido a abrir lá agora. E veja só, quando Davi peca, veja o coração dele para com Deus, veja como a preocupação dele não é com o externo, com o que os outros pensam, daquilo que ele tenha feito, mas veja como a preocupação dele é diretamente para com Deus. Olha só, Davi vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Os pecados de Davi tinham sido expostos, o seu adultério, como ele mandou matar o marido dela, coisas terríveis. Mas veja o coração de Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço minha rebeldia. Olha como ele repete de novo: meu pecado me persegue todo o tempo. E olha só, pequei contra ti, somente contra ti fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Por que eu estou frisando isso aqui para nós, aqui para a gente encerrar essa compreensão da nossa culpa? Porque é muito valioso nós entendemos que precisamos viver diante de Deus com relação à santidade e não atribuindo culpa a outros, me eximir da minha responsabilidade. Podemos voltar ao exemplo desse marido, da mulher que estava tendo esse caso com o pastor. Por que é tão fácil ele dizer: eu nem quero saber mais desse negócio de Deus, de palavra, de igreja? Porque é confortável. Ele agora achou um álibi para o seu coração para ele viver de forma confortável no seu pecado. Os pecados que ele gosta de viver, e lá no fundo do seu coração ele sabe que ele acalenta e guarda muitos pecados, porque todo ser humano tem. Mas ele agora não precisa mais se justificar diante de Deus, porque afinal de contas aquele pastor perverso é terrível e é pior que ele, que pelo menos era fiel à sua esposa. Você percebe a sutileza do engano? E muitas vezes as pessoas fazem isso: deixa eu ficar aqui com os meus pequenos pecados, afinal de contas, olha quantas coisas terríveis que aquele homem fez, olha que vida depravada que aquele homem levava ou ele leva, olha que coisa horrível. Então deixa eu aqui, não me incomoda aqui com os meus pecadinhos, querido. Eu e você, no dia do julgamento, não vamos prestar contas dos pecados dos outros. Eu e você estaremos diante de um Deus santo que sonda o coração de cada um de nós individualmente. Você veja Davi aqui diante de Deus, e o desespero dele é a minha rebeldia, é a minha culpa, é o meu pecado. Ele fala várias vezes seguidas: minha rebeldia, minha culpa, meu pecado, minha transgressão. Eu pequei contra ti, somente contra ti pequei. Quando se trata de vida de santidade, querido, é você, somente você diante de Deus. Não traga álibis, não traga externos, não culpe outros pelos escândalos.
Porque ainda, como nós lemos, que todos sejam mentirosos, ainda que todos enganem, o nosso Deus permanece puro, santo e perfeito. O nosso exemplo de vida como cristãos continua impecável, sendo aquele que caminhou na terra sem nenhum pecado, que foi tentado em todas as áreas possíveis e imagináveis, a Bíblia diz, mas ele permaneceu santo e perfeito. Esse é o Cristo que nós seguimos, e é diante de Deus que nós vamos ter que estar, que vamos ter que dar conta de nosso coração, daquilo que abrigamos em nosso coração. Nós não podemos arranjar, usando uma expressão conhecida, um bode expiatório, né? Porque isso seria muito fácil. Encontrar pessoas perversas que blasfemam o nome de Deus, que por causa delas o nome é blasfemado em todo o tempo. Nós vimos no Antigo Testamento. O povo, por sua rebeldia, dava razão a blasfemar o nome de Deus. No Novo Testamento, os religiosos, com toda a sua capa de moralidade, com toda a sua externalidade de santidade, mas vidas corruptas, como Jesus denuncia, olha, façam o que eles ensinam, mas não fazem o que eles fazem. Não façam o que eles fazem, porque a prática deles é completamente contrária ao que ensinam. Eles blasfemavam também, denegriam o nome de Cristo. Então, em todo tempo, vai ter esses homens. A sociedade é repleta de pessoas perversas em todas as áreas. Nós temos médicos excelentes, pessoas boas que amam? Temos. Mas você não escuta nas notícias, em vez de quando, um escândalo de um médico que estava abusando da paciente? Porque tem pessoas perversas em todo canto. Temos professores excelentes, maravilhosos, por todo canto. Mas em vez de quando não escutamos notícias de um professor que se aproveita daquela posição de autoridade para abusar de um aluno, de uma aluna? Nós temos pessoas perversas em todas as áreas. E por que isso seria diferente do meio cristão, das igrejas? Porque quando acontece em meio a uma igreja, nós dizemos, então agora a igreja não presta mais, nenhuma igreja vale mais. Não existe igreja mais que seja uma igreja de Cristo. Todas não prestam. Isso seria muito fácil para nós arranjar isso como um álibi, como uma desculpa. Nos afastarmos da igreja do Senhor, nos afastarmos do corpo de Cristo, simplesmente porque tivemos experiências ruins com pessoas más e perversas. Mas Deus sempre preserva os seus. Deus sempre preserva os seus, o seu povo, aqueles que Ele escolheu e chamou para o seu poder. E essa é a palavra que eu quero deixar para você, que mesmo em meio aos escândalos, mesmo em meio a coisas que venham a trazer vergonha para a igreja de Cristo, saiba que Deus permanece o mesmo. Que Cristo, Filho de Deus, o sacrifício dele na cruz, a justificação dele, permanece a mesma, intocável, permanece lá, para ser recebida pela fé. Não mudou em nada a justiça de Deus sobre nós. E eu e você somos chamados para viver diante de Deus. Tem uma expressão que eu quero deixar aqui para você, depois eu escrevo aqui na descrição, né? É uma expressão em latim chamada curam Deo. Eu vou escrever aqui para você, se quiser pesquisar sobre essa expressão em latim, curam Deo. Ela foi muito usada por Lutero durante o período ali da Reforma. E essa expressão significa diante da face de Deus. E ele usa isso nos seus escritos, nas suas falas, dizendo: eu quero ser achado justo, eu quero ser achado de forma verdadeira e eu quero viver diante da face de Deus. E é isso que nós precisamos, querido. Tudo que nós fazemos
Não é diante dos olhos dos outros, a gente não faz corretamente, a gente não vive, opa, agora eu vou fazer isso aqui porque, puxa, eu estou nesse ambiente aqui, determinada pessoa está me vendo, agora eu estou num ambiente que não tem outras, né? Não tem pessoas me vendo, então eu ajo de outra maneira. Não, a nossa maneira de agir deve ser íntegra em todo o tempo, entre pessoas, sozinho, não importa, porque eu vivo curandeo, eu vivo diante de Deus, eu vivo consciente de que eu estou na presença de Deus o tempo todo e que Ele sonda meu coração. Que nós possamos viver dessa forma, independente do que aconteça ao nosso redor, que o nosso coração viva para Deus, que nós possamos saber que nós devemos honra a Deus, é a Ele que nós vivemos, é a Ele que nós devemos o nosso coração e a nossa vida. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei. Amém? Que essa palavra fique no seu coração, que você busque viver diante de Deus e que seus pés não vacilem, que sua fé permaneça inabalável, independente do que aconteça, independente dos escândalos que Jesus, como a gente começou o vídeo falando, que Jesus mesmo disse, olha, é inevitável que eles venham, mas eu e você permanecemos seguindo Cristo. Ele continua sendo o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé não começa em Cristo e depois termina firmada em homens ou firmada em igreja, não. Nós somos inseridos na igreja, mas a nossa fé não está no pastor daquela igreja, a nossa fé permanece em Cristo. Obviamente, como eu digo para as pessoas, nós precisamos disso aqui, ó, de estudar a Bíblia, de conhecer a Bíblia, porque você precisa ter sabedoria para encontrar uma igreja saudável. E não se inserir numa igreja em que inventa doutrinas, em que os pastores são malandros que estão atrás do dinheiro do povo. Que você tenha sabedoria, que você busque a palavra, que você cresça no conhecimento para levar a sua família a uma igreja saudável e não a uma igreja doente. Então, essa é a minha palavra de hoje para que você tenha isso no coração. Viva diante de Deus, curandeu, viva diante da face de Deus, busque conhecê-lo, busque amá-lo de todo o seu coração, para que você tenha uma fé robusta, uma fé forte, uma fé inabalável, não uma fé, como a palavra vai dizer, né, levada por todo vento de doutrina ou por ventos de escândalos, de erros, uma fé tão frágil, não, que eu e você possamos sustentar uma fé inabalável. Amém? E se a palavra foi bênção para você, querido, lembre-se disso. Deixe de dar o joinha ali, um ok, porque quando você dá esse ok, o YouTube, ele entende que esse vídeo ele é relevante e ele vai sugerir para outras pessoas. Só em dar um okzinho ali, você já está, um joinha ali na mãozinha, você já está ajudando a mensagem do Evangelho a ser propagada. Em se inscrever no canal, em pegar esse link aqui, copiar ele, compartilhar, mandar para outras pessoas. Nós às vezes somos tão ligeiros, né, como a gente falou sobre escândalos, em compartilhar sobre isso, em falar, oi, você ouviu falar sobre isso que aconteceu? Mas às vezes somos tão lentos para compartilhar a verdade linda do Evangelho, a palavra, a compreensão poderosa da mensagem de Deus. Que o Senhor nos abençoe a sermos rápidos, a sermos eficazes, eficientes na propagação do Evangelho. Que o Senhor coloque esse amor, essa paixão por falarmos da sua mensagem, da sua palavra em todo o tempo. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre o teu coração em todo o tempo. Amém? Até o próximo vídeo.